Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O Deus Todo-Poderoso que criou este imenso universo enviou seu Filho a este mundo. E Jesus veio e tomou o nosso lugar. Então Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Nós estamos contemplando uma passagem bíblica do cego Bartimeu. Desde segunda-feira estamos falando sobre este cego. Por quê? Porque ele contemplou um momento em que a sua vida podia mudar. E ele não perdeu tempo. Ele se agarrou realmente a um propósito firme. Ele fez um propósito, não. Jesus, ele é assim, ele cura, ele liberta, ele abençoa, pois ele vai mudar a minha vida. Querido, Jesus hoje continua operando aqui na terra. Às vezes as pessoas confundem as coisas porque querem que pessoas façam os milagres na sua vida. Não. A palavra de Deus, a palavra, ela é viva. É preciso que o coração se abra. O apóstolo Paulo disse que a fé, ele diz, a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu contemplo a palavra e ponho o meu coração, o Espírito de Deus me dá atenção. A comunhão com Deus muda qualquer história. Pode mudar da realidade mais dramática, mais sofrida, literalmente, para a luz de Cristo, para a bênção de Deus. Nós vamos fazer a oração da fé, mas vamos continuar contemplando esse momento que é muito lindo. A torcida para que o Bartimeu não incomodasse era grande. Muitos o repreendiam, fazendo eles mesmos o barulho. Mas ele não podia falar nada. Por quê? Ele estava no fundo de poço, na mendicância, cego, derrotado, destruído, sem ninguém por ele. Quando ele percebeu que Jesus estava passando, ora, ele se agarrou e disse, é a minha chance. Voltaremos já a falar do assunto, mas ore comigo agora. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, como o Senhor mesmo diz, como está escrito, feliz é aquele que te dá ouvidos. Feliz é aquele que crê no Senhor. Feliz é aquele que com o coração simples, sim, se volta para ti, ouve a tua palavra. E o Senhor então ensina. E pelos teus ensinamentos, Pai, o curso da vida vai mudando. O que estava em trevas vai sendo iluminado. Os doentes vão sendo curados. Sabemos que é a base, Senhor. A base é a fé é a certeza. Mas o Senhor é quem dá, Senhor. O Senhor é quem dá o poder, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem opera. E por tudo isso nós agradecemos. Senhor, nós damos graças pelo dia, pela noite. Nós agradecemos pelo sol, pela chuva, pela unção do Teu Espírito. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor entregou Jesus, Teu único Filho, que veio a este mundo para realizar a obra mais maravilhosa que alguém já pôde fazer nesta terra. Ninguém fez e ninguém poderia fazer o que só o Senhor Jesus fez. E pode fazer. Por isso agradecemos, Senhor, sabendo que nas Tuas mãos está o poder, sabendo que na simplicidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, é como o Senhor diz que está a sabedoria. Vem agora, Senhor. Vem porque certamente alguém, Pai, tem estado sofrendo, prisioneiro, Senhor, de um calabouço de amargura, de angústia, de dor, ou de dores da alma. Eu não sei, o Senhor sabe. Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a própria morte. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Senhor, muito obrigada por tudo. E agora vem, fala a cada um, socorre, Pai, abençoa cada um. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça,
com a pastora Gorete Moura. Então essa é uma grande realidade da vida, do cotidiano, da vida de muitas pessoas. Bem, o ser humano é complicado, só Deus entende. Mas há pessoas que realmente são perseguidas por forças espirituais malignas. E quando tais pessoas decidem melhorar, mudar de vida, olha, a pressão espiritual é grande. E o diabo gosta muito de usar pessoas para jogar para baixo quem já está caído. Se a pessoa está num fundo de poço, vitimada por inveja, olho grande, bruxaria, seja lá o que for, perseguições, ora, ela cai em prisões espirituais, Satanás domina. E se essa pessoa, ela tenta se levantar, as forças vão contra ela. Quem pode tirar do abismo? Quem pode quebrar as cadeias? Jesus. Isso mesmo, Jesus. Era um homem que andava pelos sepulcros, num cemitério, e ele apanhava pedras e rasgava a própria pele, se ferindo. Essa prática de automutilação é antiga. Desde as primeiras civilizações, ou a primeira, na Mesopotâmia, as pessoas sempre buscaram deuses para adorar, para se socorrer. E grupos se levantavam nisso, criam nisso, e essas crenças entravam dentro de pessoas que se chicoteavam, se retalhavam, e tantas outras práticas. Mas esse homem, ele apanhava pedras e rasgava a pele dele, a carne dele. Diz a palavra de Deus. E ninguém queria saber dele, ou ninguém nem tinha coragem de chegar perto dele. Sabe quem foi até ele para libertá-lo? Jesus. É impressionante, queridos. Agora, é fé. A pessoa que cai no fracasso, ela tem de primeiro a realidade. Alguém tem de falar de Jesus para ela. Mas ela tem de ter dentro de si um propósito firme, que vai sair disso. Não há um problema neste mundo que Deus não possa resolver. Vamos lá. A grande realidade, não vamos dizer que não é uma estrelinha da fada madrinha, não é nenhuma lâmpada de Aladim que esfrega e vem um gênio, não é nada disso. É a palavra de Deus ensinando. Agora, a realidade, feliz é quem encontra o entendimento da palavra de Deus estando livre. Encontra sem que tenha sofrido uma desgraça, tenha perdido parte do seu corpo. Vamos à realidade. Mas Jesus recebe cada um e recebe a todos. Agora, eu digo porque há pessoas que encontram a salvação dentro de um presídio. São livres espiritualmente, mas têm de cumprir uma pena. Muitos, se tivessem encontrado a palavra de Deus antes de terem cometido o ato criminoso, o delito, foi lá o que foi, certamente estariam em outros caminhos. Muitos não estariam no caminho do ódio. Muitos não estariam nos caminhos dos vícios. E tantos caminhos que levam o ser humano a desgraças. Mas há pessoas que são inocentes e caem num quadro de depressão, não tem nada a ver com aquela história, outra história. Há pessoas que sofrem e desde crianças são marcadas por forças malignas para não vencerem na vida. Não pense que o fracasso é um buraco que a própria pessoa cavou. Até tem pessoas que cavam os seus fracassos. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que foi muito rico. Ele ganhou na loto, lá no início da coisa. E ele disse que ficou rico da noite para o dia
e não soube lidar com aquilo. Bem, se formos seguir a palavra de Deus, a Bíblia não diz o justo viverá da sorte, diz o justo viverá da fé. Mas já que eu toquei no assunto, foi uma reportagem, ele disse, eu não soube administrar nada, e quando eu vi tinha perdido tudo. Mas tem um caso na Bíblia do pródigo, que ele abandona a casa do pai e sai gastando tudo. Como diriam hoje, só curtindo a vida. Até que ele chega a um momento que não tem mais nada. Quando ele acorda, está na miséria. Aí ele lembra do pai. O bom é quando, né, há no coração esse desejo de sair do buraco. Você, mulher, vamos lá. Minha vida nunca deu certo, sempre foi um fracasso. Acaba com isso. A fé vem pelo ouvir. Coloque dentro do seu coração que Deus te ama e quer mudar a tua vida, mas você tem que ouvir a palavra dele. Não pense que a coisa é assim. Mas tem pessoas que são sortudas, que a sorte vem até elas e tal. Vamos sair disso. Eu acabei de citar, a Bíblia não diz o justo viverá da sorte, diz o justo viverá da fé. Mas eu tenho toda a fé do mundo. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, registrou que a fé acontece quando se ouve a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que trabalha o coração. E isso são alguns degraus que a gente vai subindo. A realidade é a visão espiritual. Então, nós temos contemplado o caso do cego Bartimeu. Por quê? Bom, ele tem uma família, ele tem um pai que é referenciado aqui, mas ninguém quer saber dele. Ele caiu na desgraça, ele está na mendicância, vivendo da misericórdia das pessoas. Ele é cego, e num tempo em que o cego não tinha oportunidade nenhuma, vamos à realidade. E aí? Então diz que Jesus ia passando. Ele certamente ouviu falar de Jesus. A chama da fé cresceu no seu coração. Então ele ficou pensando, quando chegar o meu momento, se Jesus passar e eu souber que é ele, eu vou dar o meu jeito, mas ele vai me socorrer. A pessoa tem que querer sair do fracasso. Essa história de ficar esperando a comiseração de um, né, a misericórdia do outro, que outro estenda a mão. Jesus já estendeu as mãos para você. Deus usa pessoas como portas e chaves, ele usa. Mas o socorro vem dele. A bênção vem dele. Primeiro é necessário uma libertação espiritual. Quebrar essas cadeias, essas amarras. Levantar âncora. Vamos lá. Dar partida. É dentro do coração. Vamos lá. Você tem que fazer algo por você. E começa com o querer. A fé vem pelo ouvir. O Espírito de Deus opera. Mas há uma relação. Ouvir e pôr em prática. Então alguém falou de Jesus e do poder de Jesus, do amor de Jesus para este cego que estava sentado pedindo esmola. Sem perspectiva de mudança de vida, ele podia também ter se acomodado e dito, olha, eu já sou cego desde que nasci, ou eu fiquei cego por tal coisa assim, já são X anos e não muda nada, não tem mais jeito. Ele podia ter se acomodado e dito, as pessoas me ajudam, cada uma dá lá um tocadinho e tal, vou vivendo. Muita gente faz isso. Não, queridos, é buscar a Deus. Ele muda a história. Ele é poderoso para mudar a sua história. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense nisso. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Vamos lá. Vamos a esta realidade. Então o Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não se calou, ele não se conformou, ele não se acomodou, ele não se entregou ao seu estado. Ele desejou uma mudança de vida. Ele propôs no seu coração: Jesus vai mudar a minha vida. Quando todos torcem para o fracasso, quem vai socorrer? Pensa. Até porque as pessoas estão sujeitas às mesmas coisas. Então, quando Bartimeu ouviu que era Jesus, diz aqui, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Agora vem a oposição. Há forças espirituais que fazem isso. Vão atuar para pressionar, para aprisionar, até para usar pessoas, mesmo que já são pessimistas, derrotadas, para dizer: você não sabe que não tem jeito? Você não sabe que essa doença não tem cura? Vão dizer para uma mulher: você não sabe que o seu marido não toma jeito? Vão dizer para alguém que decidiu galgar uma profissão: você vive há tantos anos se arrastando financeiramente, como é que você vai mudar? Você não tem nem profissão, você não é nada na vida. Quantas pessoas ouviram isso durante anos e anos e anos e se entregaram? Queridos, não. Se tem alguém que ama o que criou, é Deus. Se tem alguém que ama o ser humano, é Jesus, que sofreu em nosso lugar. Isso é forte. Dá uma virada. Olha, ainda não encerrou o primeiro mês do ano. Se levante, sai dessa prostração. Vem para a escola bíblica às quartas-feiras, vem domingo, vem no dia de ação de graça, se põe diante de Deus, ore sério a Deus, abra o seu coração, escute a palavra, escute. Não tome decisão nenhuma sem primeiro entender a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que muda a vida humana. O poder de Deus está à disposição. O caminho é Jesus, é preciso ouvir a sua palavra. A fé vem exatamente dessa forma. Então diz aqui, olha, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos não eram poucos. Muitos não queriam a chateação. Mas nisso estavam mantendo o Bartimeu prisioneiro da cegueira, do fracasso, da miséria. Veja como o diabo atua. E veja como as pessoas colaboram. Cala a boca, seu cego. Cala a boca, Bartimeu. Você acha que Jesus vai te atender? Você acha que ele vai mudar a tua vida? Você acha que você vai ficar curado? Mas diz a palavra que ele clamava ainda mais. Quanto mais mandavam que eles calassem, mais ele gritava. Mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o começo é esse. A fé vem pelo ouvir. É ouvir a palavra de Deus. É contemplar as grandezas de Deus. Vai ouvindo e vai aprendendo. Eu só te digo, comece a compreender a palavra de Deus. E daí você tome as suas decisões. Vamos à outra parte, eu volto já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá.
E então, a pergunta continua. Quantos você pensa, você acha que querem o teu sucesso? Se você souber que alguém quer o teu fracasso, você tem uma responsabilidade dada por Jesus. Ele manda orar por quem persegue. Ele manda abençoar aquele que... É uma passagem bíblica muito forte e é para ser praticada por quem realmente crê em Deus e ama Jesus. Não é, na verdade, quem ama a sua salvação eterna. Assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Então ele diz, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há pessoas que perseguem a outra para ver se ela afunda, se ela cai. Há pessoas que não se conformam com o sucesso da outra. Isso é uma realidade. Há pessoas que não se conformam com o sucesso da outra. A outra começa a ter a ascensão, aquela que tem inveja fica com raiva. Fica com raiva. Então é necessário ter compaixão e orar. Agora, se o sucesso vem pela mão de Deus, a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Pensa nisso. O Bartimeu, se ele estivesse contando com a ajuda das pessoas, ele não sairia daquele estado. Muitos gritavam, diziam, davam bronca nele para que ele calasse a boca. Mas ele não calou. Ele foi até Jesus. E nós vamos continuar. Muito bem, chegamos ao momento tão esperado, que é o momento da oração. O momento em que nós abrimos o coração para falar com Deus. Queridos, isso é um momento de fé. Se eu não cresce que Deus, o Espírito de Deus, estaria me ouvindo e nos ouvindo, certamente eu não oraria. Mas eu creio. Eu creio em tudo quanto a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas nos dizem. Isso mesmo. Há pessoas que dizem ter uma certa dificuldade, não creem, não vou julgar, é cada um com Deus. Agora, é maravilhoso quando alguém abre o coração como criança e consegue crer. Foi até um dos exemplos que o Senhor Jesus usou, quando ele estava diante de uma multidão. Ele tomou uma criança, pôs no meio daquela multidão, e ele disse as seguintes palavras: se vós não vos fizerdes como esta criança, ou seja, para ouvi-lo no caso, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que significa isso? Porque a criança não duvida quando o pai diz, filhinho, vou fazer isso assim, assim. Ou vou te dar isso assim, assim. A criança vai lá e cobra. Ela guarda. O pai pode dizer até uma coisa assim absurda, mas a criança acredita. Pois é, muita gente acha que coisas na Bíblia são absurdas. Mas é Deus quem está falando. Então, como eu costumo dizer, está na Bíblia, eu creio. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, cremos, Senhor, de todo o coração, como está escrito, e neste momento eu uno a minha fé com quem crê, Senhor. Mas talvez alguém, Senhor, que de tantas dores, de tantas lutas, de tantos sofrimentos, estava sem forças até para orar. Mas tendo ouvido a Tua palavra, Senhor, tomou uma decisão no seu coração de que o Senhor vai mudar a sua vida. Porque quem crê, Senhor, se esforça e luta. Como o Senhor diz, a fé sem as obras é morta. Pai, nós unimos a nossa fé. E, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito ajude, fortalecendo esse coração cansado, dando ânimo, a alegria. Dá, Senhor, dá do Teu poder e opera, Senhor. Opera nessa vida para que todas as forças malignas, a força do olho grande, da inveja, da magia,
a força do mal seja despedaçada, as cadeias sejam quebradas, porque o Senhor manifesta a luz no meio das trevas, e as trevas se dissipam. Vem, soberano Deus, vem com a tua paz e enche esse coração. Vem agora, Jesus, tirar essa turbulência de pensamentos, de maus pensamentos, de pensamentos confusos, de pensamentos de fracasso, de doença, de derrota, pensamento de morte. Jesus, toca agora. Senhor, lá na cruz do Calvário, o Senhor representava a cada um. E feliz é aquele que crê, que se aproxima do Senhor. Pai, nós oramos unindo a nossa fé para que o teu Santo Espírito opere, visitando cada área da vida, Senhor, dos teus filhos, do teu povo, de alguém, Jesus, que, Senhor, tem sofrido perseguições tenebrosas. Talvez alguém, Jesus, que até já ouviu como o cego Bartimeu e disse: para, porque não tem jeito, mas não há impossíveis para o Senhor. Pai, nós cremos, e neste momento o teu poder opera, e eu digo que a ferramenta, a obra maligna que se levantou contra esta vida, seja despedaçada, seja desfeita, seja arrancada e vá embora, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, assim como está escrito, assim como oramos. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa. O meu abraço, muita paz no seu coração. Olha, Deus quer mudar a tua história. Creia, vamos em frente. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.